As investigações conduzidas pela equipe paranormal são para entretenimento. O cemitério de Highgate, no norte de Londres, é utilizado pela elite da capital desde 1839. Que loucura. 2 de janeiro de 2020. A gente tá no cemitério de Highgate, em Londres. Um dos cemitérios mais assombrados do mundo. A gente tá completamente no escuro. Investigações paranormais são proibidas aqui desde O que é 1970. Somos investigadores paranormais. Uma equipe de investigadores amadores desafiou essa proibição. A gente sabe que não podia estar aqui filmando. Pagamos por um passeio e esperamos o momento certo para fugir. E começamos a nossa investigação. Vamos ver o que tem por ali. Suas filmagens trazem novas informações sobre um mistério de 50 anos. Pessoal, achamos os mausoléus. Eu vou entrar primeiro e fazer um reconhecimento. Eu nunca vi uma coisa assim, cara. Eu também. Nossa, olha isso, cara. Que loucura. Tem alguém aqui? O que foi isso? Alguém falou, não foi? Assim que a gente entrou aqui, alguém falou alguma coisa, cara. Pode falar seu nome pra gente? Olá. Apareça atrás de mim, tô te vendo. Tem alguém aqui com a gente? Vamos ver se ele aparece. Toca no portão. Apareça atrás de mim. O que foi isso, cara? Eu tô falando sério. Não. Você viu aquilo atrás de mim? O que foi isso? Cara, tinha alguém atrás de mim. Quem era? É sério. Tem alguém aqui? Apareça atrás de mim. Eu tô falando sério, cara. Que? Tem alguma coisa aí. Quando a entidade passou atrás de mim, eu ouvi um zumbido no meu ouvido, como alguém cantando. Foi o que eu ouvi. Apareça atrás de mim. Naquela hora eu senti uma brisa gelada. E como dá pra ver na câmera, alguma coisa passa atrás de mim. A minha nuca ficou toda arrepiada. Não foi uma boa sensação. Eu já tinha visto essas coisas antes, mas ainda não tinha capturado na câmera. Com certeza é algo maligno, eu acho. Eu não me assusto fácil, mas é uma loucura, cara. Foi tipo... eu nem sei o que foi isso. Nossa, isso é estranho. Isso é uma prova do vampiro de Highgate? 2 de janeiro de 2020. 21 de dezembro de 1969. Nós descobrimos um grupo de praticantes do satanismo no cemitério de Highgate. Eles estavam usando o cemitério para realizar seus rituais à noite. Não era qualquer tipo de ritual satânico, mas um ritual que manifestaria uma entidade que ficaria presa no plano físico. Pode haver um vampiro no cemitério de Highgate. A histeria do vampiro tomou não só Londres, mas todo o sudeste da Inglaterra. De repente, os vampiros eram reais. Todo o inferno, literalmente, tomou conta do cemitério de Highgate. Um dos caixões estava meio aberto e tinha uma estaca de ferro enfiada no caixão. Ninguém matou um vampiro, mas a história do vampiro de Highgate estava bem viva. Filmagens nunca vistas. Eu sou David Farrant, investigador psíquico. O fantasma ainda perambula pelo cemitério de Highgate. Até os dias atuais. E novas evidências. Apareça atrás de mim. Nossa, isso é parecido com o que muita gente já viu.
Eu tô falando sério, cara. O quê? Precisamos de mais respostas sobre isso. Nossa, olha só isso. Nossa, tem alguma coisa aqui. Você é a entidade? É um fantasma? É um vampiro? Tem alguma coisa lá. Acho melhor a gente ir. É, vamos sair daqui. A Maldição do Vampiro. Eu cresci no norte de Londres e eu acho que eu sempre soube sobre o vampiro de Highgate. Era meio que uma lenda local. Principalmente quando eu me tornei adolescente, todo mundo já tinha ouvido falar. Quando eu comecei a fazer a pesquisa aqui na biblioteca, o que me fascinou foi que havia muitas outras manifestações, histórias ou fantasmas, ou seja lá como são chamadas, essas entidades que as pessoas dizem ter visto naquela região. Não é simplesmente pelo fato de ser um cemitério vitoriano gótico. Tem alguma coisa diferente sobre o cemitério de Highgate. Eu fui lá algumas vezes depois de escurecer e em várias ocasiões eu fui tomada por um gigantesco e assombroso terror. Eu fui guia turística voluntária no cemitério de Highgate por cerca de 12 anos. Eu tive uma experiência muito assustadora nesse lugar, só uma vez. Eu estava caminhando, só explorando, procurando sepulturas e etc. Era um dia de verão, estava meio nublado e... de repente eu senti uma enorme mudança na pressão atmosférica. Eu me senti muito sufocada. E enquanto isso acontecia, eu notei um silêncio muito distinto. Eu não ouvia mais os pássaros, eu não ouvia nenhum carro passando pela rua. De repente, tudo ficou em absoluto silêncio. E nessa hora, eu tive uma sensação muito clara de que algo não me queria naquela parte do cemitério. Eu saí correndo, eu não parei, nem quis ver o que tinha causado isso. Eu só corri pelas árvores para fugir daquele lugar. Fiquei muito assustada. Quando eu comecei a ler sobre o Highgate, eu descobri uma carta num jornal local, o Ham and Hyde. Hampstead and Highgate Express, 6 de fevereiro de 1970. É do David Farrant. Ele tinha 24 anos, era um morador local, casado e era pai de 2 filhos. Farrant diz na carta: em 3 ocasiões, eu vi o que parecia ser uma figura fantasmagórica dentro dos portões do cemitério de Highgate. É uma carta muito inocente e humilde que não dá uma noção das coisas malucas que vão acontecer a partir de agora. Essa carta estava prestes a mudar a vida de David Farrant para sempre. Eu comecei minha amizade com David pesquisando o que eles chamam de os 7 magníficos, 7 cemitérios da era vitoriana ao redor de Londres. David era um espiritualista desde jovem. Ele era especialista no oculto. E ele era um investigador, não ficava só lendo livros, ele falava com as pessoas, fazia observações noturnas. E tudo isso que o ajudou a criar a Sociedade Britânica Psíquica e Ocultista. Não foi o cemitério de Highgate que chamou a atenção dele como um imã. David Farrant tornou-se um dos investigadores paranormais britânicos mais controversos. Ele morreu em abril de 2019. Pode falar seu nome pra gente? Quem é você? Ouviu isso? Ele falou alguma coisa, não falou? Não sabíamos até chegarmos em casa. Filmamos muita coisa. A gente não esperava. Qual é seu nome?
A gente estava fazendo uma sessão espiritual e naquela sessão espiritual a gente ouviu um nome. O quê? Ele disse David. David, você tá aqui? Sim. Ele tá. Não, o quê? Não é normal um nome aparecer tão claramente numa sessão espiritual como o do David. Até pedimos pra confirmar que era o David e ele disse sim. David, você tá aqui? Sim. Ele tá. Não, o quê? É só quando a gente revisa os vídeos e tudo mais que isso aparece assim. E não é um nome aleatório. É um nome que significa alguma coisa na história, sabe? Ele tá. Não, o quê? Oi, David. Esse, o David, que dedicou 100% da vida ao cemitério de Highgate. E se ele agora faz parte da história, mas em um plano diferente. David, o que tem aí? É uma loucura pensar. Tipo, só de pensar nisso eu fico louco. Essa coisa não é normal. Toca no portão. Ele tava tentando avisar a gente, eu acho. A entidade que tava atrás de mim. Apareça atrás de mim. Foi isso, cara. Eu tô falando sério. O quê? Não viu aquilo atrás de mim? Não. Queremos saber mais sobre o David. E o que ele estava investigando no cemitério de Highgate. Eu não sabia sobre a história do meu pai. Tudo que eu sabia era que ele tinha uma agência de notícias. E quando finalmente eu o conheci, foi uma revelação. Foi uma grande surpresa, na verdade. Quando eu tinha uns 18 meses, minha mãe estava grávida do meu irmão e meu pai se interessou pelo cemitério. E como a minha mãe disse, foi quando a bizarrice começou. Uma noite, ela decidiu levar a gente embora. E eu não vi o meu pai por uns 14 anos. Algo assim. O vampiro de Highgate causou um grande impacto nele. Na verdade, eu diria que isso dominou a vida dele. Meu pai tinha visto algo no cemitério. Foi um inferno para ele. Eu não sei dizer o que era. Eu não sei, mas a única coisa que eu posso dizer é que ele realmente acreditava que viu alguma coisa lá. Eu fui ao cemitério de Highgate, sozinho, numa noite, no final de 69. Eu estava andando pela Swain Lane e eu queria escalar o portão principal, o que é muito fácil de fazer. Algo chamou a minha atenção e eu vi uma figura alta. Tinha cerca de 2 metros, 2,5 metros de altura. Era quase tão alto quanto o portão. Parecia que ele estava vestido com um manto ou um capuz ou algo assim, eu não sei. O seu rosto era branco, meio cinza, comparado com o resto da aparência, e eu com certeza vi os olhos dele, que eram vermelhos. Eu realmente senti que a temperatura daquela área onde eu estava naquela hora caiu. Despencou muito, sabe? Eu vi algo, eu não sei o que era. Eu com certeza, com toda certeza, vi que não era humano. Na semana seguinte, David Farrant foi abrir o jornal e viu que havia 4 respostas para a cartinha dele. Todas dizendo que tinham visto algo que era muito parecido com o que ele descreveu. Então todos eles estavam de acordo. Eu tenho quase certeza de que eu mesmo testemunhei isso, o que aquelas pessoas também viram. Dava para sentir que essa coisa era muito, muito letal. Eu soube quando passei pelo portão. Dava para sentir que essa entidade estava drenando minha energia. David foi até o cemitério em busca de evidências e diz que ficou chocado quando descobriu que havia sinais de rituais satânicos acontecendo e, se eles fossem bem-sucedidos, iriam manifestar uma entidade e ela iria permanecer no plano físico. Um lugar específico que descobrimos foi o mausoléu Corey Wright. Era uma capela pequena que foi invadida.
Não havia dúvidas de que aquele lugar em específico estava sendo usado para fins de magia oculta. Eles libertaram alguma coisa através de um ritual satânico. Uma energia que antes estava adormecida pode ganhar vida pelos rituais. Eu faço investigações paranormais porque, desde jovem, eu consigo sentir essas entidades sombrias desde criança. E desde então eu procuro respostas. Quando começamos uma investigação, temos que chamar a Claire porque ela consegue sentir os outros planos com suas habilidades especiais. Quando eu tinha uns 8, 9 anos, eu sabia que eu tinha algum tipo de dom. Eu podia ver coisas que ninguém mais podia ver. Acredito que o Tony e o Alex me chamaram por causa da minha habilidade psíquica. Legal. Tem razão. Para termos uma conexão maior com o É um David. sensor eletromagnético. Se o espírito está próximo, ele vai captar e acionar, sabe? Então, Isso é parecido. É chamado de Rain Pod. Também tem um sensor de temperatura. nós ficamos chocados, mas ao mesmo tempo orgulhosos de assumir a investigação de outra pessoa que ele estava fazendo nos últimos 50 anos. Era uma capela pequena. E descobrimos no piso de mármore que tinha um pentagrama invertido, que é uma estrela de 5 pontas. Mas o mais importante era que tinha o ápice apontado para baixo, que é usado na magia oculta. Não havia dúvidas que aquele cofre em específico estava sendo usado O cofre estava atrás de nós. O cofre. Tava, não tava? Era onde estávamos. Era o que estava Sim. atrás de mim. Era aquela cripta. As peças estão se encaixando. Pode ser algo que foi conjurado, algo que foi invocado e eles não mandaram de volta. Acho que ele está tentando sinalizar, está dando sinais de que ele quer que a gente volte e termine o que ele não pode fazer fisicamente, porque... Talvez ele não soubesse como se Sim. livrar disso. Na sexta-feira, dia 27 de fevereiro de 1970, aconteceu uma grande reviravolta. De repente, apareceu um novo investigador paranormal, Sean Manchester, que também viu evidências de atividade satânica. Então ele concluiu que tinha um vampiro lá dentro. Nosso primeiro relatório indicou que talvez haja um vampiro no cemitério de Highgate. Um espectro foi visto naquele portão ali, aparentando vir daqui, o que leva às catacumbas. Visto por quem? Transeuntes, moradores, pessoas que entrevistamos. Um vampiro vagueia por Highgate? Não era apenas um vampiro, mas na verdade ele disse: é um vampiro, rei dos mortos-vivos. Ele forneceu evidências reais, testemunhas oculares. Ele tinha nomes, Bárbara e Elizabeth, duas jovens que foram assediadas por essa figura. Até onde sabemos, ele só atacou fisicamente um homem que passou pelo portão, mas há outros que atestam ter sido visitados por ele em suas camas à noite. De acordo com o relato de Manchester, ele descreve essa fera, digamos assim, que entrou nos quartos. Tinha o rosto de um animal selvagem com olhos brilhantes e dentes afiados. Mas era um homem com a expressão de um animal. O rosto era magro e cinza. Ela acordou de manhã e encontrou 2 marcas vermelhas em seu pescoço. Depois de ter, não um pesadelo, mas uma experiência maligna que só ela mesma poderia descrever, onde ela sentiu que tinha sido visitada por algo extremamente perverso. Foi como se uma bomba tivesse explodido nessa história. A histeria dos vampiros tomou conta não só de Londres, mas de todo o sudeste da Inglaterra. De repente, os vampiros
eram reais. E as pessoas não ficaram apenas sentadas lendo sobre isso nos jornais. Elas queriam fisicamente fazer parte da história e queriam participar dessa lenda. Satanás, fique longe de mim e vá embora deste lugar para sempre. Sean Manchester conseguiu roubar completamente o holofote de David Farrant. Os canais de televisão se deram conta da história e eles quiseram divulgá-la no horário nobre e de maior audiência. Imagina a cena. É uma sexta-feira 13, acontecendo no cemitério de Highgate. A filmagem foi perdida há muito tempo, mas o que acontece depois disso é inacreditável. O Sr. Manchester disse em um programa de TV que eu pretendia voltar pro cemitério naquela noite. E eu ia matar o vampiro rei. Todo o inferno literalmente tomou conta do cemitério de Highgate. As pessoas estavam literalmente invadindo o local. Imagens ilustrativas. Eles levaram crucifixos, facas, garrafas de cerveja e eles estavam pulando os portões do cemitério de Highgate de uma maneira completamente descontrolada para fazer um motim no cemitério à meia-noite. Caça ao vampiro. Imagens ilustrativas. O cemitério estava todo cercado por carros da polícia. Foi uma loucura. O cemitério foi profanado. É claro que usaram uma estaca de metal. Por causa dessa história ridícula do vampiro. Essa do lado esquerdo aqui, as portas foram arrombadas. Um dos caixões estava meio aberto e tinha uma estaca de ferro enfiada no caixão. Manchester estava no centro disso. Mas na manhã seguinte, bom, ninguém matou um vampiro. Mas a história do vampiro de Highgate estava bem viva. Agosto de 2021. E é aqui que começa. No momento que cheguei lá, meu estômago revirou. É como descer uma colina muito rápido. Certeza que tem algo ali no centro. Só se você... É isso. Mas... Pra direita. Volta, 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 volta. Para. Tenho certeza que tem algo bem parado ali. Ali é onde as tumbas começam. Essa é a entrada. Essa é a entrada? No topo, isso. Sim. Bom, eu não sinto o David aqui. Eu não sinto a entidade aqui. Tá bom. Não foi só no cemitério de Highgate que essa figura alta foi vista. Foi vista no pub Old Gate House. Garrafas voando pelas prateleiras. Eu acredito que no pub onde essa figura sombria tinha sido vista. Naquela época, no final dos anos 60, a coisa piorou tanto que os funcionários desse bar se recusavam a descer pro andar de baixo onde essa figura tinha começado a aparecer de novo. Que loucura. Isso é muito louco. Essa é a nossa próxima localização. Sim, o pub. Vamos dar uma volta e ver o que achamos. Sim, vamos fazer isso. Esse é o porão, pessoal. Tem alguém aí? Pode me dar um sinal? Olha isso, nossa. A câmera ficou toda embaçada, cara. O que é isso? Dá pra ver que a câmera ficou completamente embaçada. Nossa. Sobe as escadas. Quem tá aí? O que é isso, cara? A entidade é muito assustadora, mas isso é o que fazemos, é o que gostamos de fazer. Eu tenho que ser corajoso. Se mostrar fraqueza, ele vai escolher você e vai tentar te possuir. Sinistro.
Pessoal, esse é outro local que o David investigou. Ele passou muito tempo aqui. Dá pra ver que a câmera continua embaçada, fora de foco. Então, pra mim, isso é um sinal de que tem algo aqui. Não sei porquê, tô com uma sensação muito estranha. Aqui eu sinto como se estivesse sendo observado. Eu não sei quando desci as escadas. A câmera perdeu o foco desse jeito. Quem tá aqui comigo? Meu nome é Alex. Qual é seu nome? Tô ficando arrepiado. Minha nossa. Parecia que tinha algo parado na ponta das escadas. Com certeza tem alguma entidade lá. Pessoal. O RainPod disparou. O RainPod disparou. Meu Deus. Agora tudo começou a disparar junto. O RainPod, o sensor eletromagnético. O RainPod disparou ali também. E o outro disparou também. Toca no dispositivo na minha mão. Nossa, cara, o que é isso? Coisa tocar minha cabeça. É a temperatura, não é? É a temperatura. Nossa, cara, eu senti alguma coisa tocar no meu cabelo. Sentiu? No meu cabelo assim, eu senti de novo. Sim. É. Não tem janela, não tem vento passando por aqui. Tá muito, muito frio aqui. Consegue sentir como tá frio nessa área? Sim, tá frio. Isso é muito louco. Foi muito intenso, com certeza. Tem alguma coisa lá, onde eu tava sentada. Principalmente onde o RainPod tava, e eu comecei a sentir algum tipo de... Tipo uma entidade ali. Uma presença muito forte do mal. E eu tava com medo de que ela fosse me possuir. Eu posso confirmar que o que tá no cemitério de Highgate tá com certeza viajando pro pub de Highgate também. Acho que precisamos rever mais evidências sobre isso. Ouvir o David um pouco mais, ver outros locais, talvez, que ele descobriu. A história agora estava se desenvolvendo muito rapidamente. David me contou que no verão de 1970, ele voltou para o cemitério de Highgate com a intenção de banir a entidade. Decidimos tentar nos comunicar com essa entidade, ou o que quer que fosse. Naquele período, eu estava experimentando os rituais proibidos. Alguns deles envolviam sexo. Eu senti que era a chave para alcançar outros níveis de consciência. Foi uma coisa muito perigosa de se fazer. Porque dizem que qualquer um que tente fazer isso, na verdade, pode acabar sendo possuído. A partir desse momento, David Farrant estava aparecendo nos jornais o tempo todo. Infelizmente, foi por todas as razões erradas. Ele também começou a ser preso. Ele foi preso 3 vezes no período de aproximadamente 1 ano. A pior coisa que aconteceu foi que havia um corpo que tinha sido tirado de um dos caixões e foi colocado em um Mini Cooper novinho que estava estacionado ali. De manhã, o corpo foi colocado nessa rua e estava bem ali. Foi uma cena muito horripilante. Foram os jornais locais que noticiaram isso e logo virou uma notícia nacional. Um cadáver ritualístico dentro do carro. Agora, como David Farrant já tinha sido preso 3 vezes antes disso, ele era o suspeito mais provável. 3 semanas depois, eles invadiram a casa dele e o prenderam. Mais uma vez. David recebeu uma sentença de 4 anos e meio. Rei da Magia Negra é culpado. Com certeza eu acredito. Analisando bem a situação, que eu fui feito de bode expiatório, não só por todo o vandalismo que aconteceu no cemitério de Highgate, mas por tudo que eu acreditava. Parecia que com Farrant na prisão a história iria acabar, mas ela cresceu e saiu completamente do controle. Em 1974, enquanto Farrant estava na prisão, Manchester encontra uma mansão neogótica, acha o vampiro no porão, eles encontram o caixão. E, finalmente,
dramaticamente, Manchester pega uma estaca e crava ela no coração do vampiro. E agora, nosso próximo convidado, um homem que dedicou sua vida contra o mal, satanismo, materialismo e vampiros. E afirma que nos anos 70, ele achou um vampiro e cravou uma estaca em seu coração. Senhoras e senhores, recebam Sean Manchester. Então, me conte a história sobre o vampiro. Novamente, isso aconteceu mesmo. Se acreditar apenas na palavra do Sr. Explorar as Manchester, regiões que permanecem até hoje. não é verdadeiro. Não porque eu não acredito na existência de vampiros. Não era um vampiro sugador de sangue. O que eu usei no vampiro de Highgate parecia mais com o Van Helsing, como falamos aqui. Porque Minha esse é nossa. aprovado. Olha o tamanho disso. Isso, é enorme. Mas como você carrega isso com você? Eu concluí que o fantasma ainda perambula ao redor do cemitério de Highgate. Até os dias de hoje. A rixa entre esses dois nunca acabou de verdade. Manchester finalmente publicou sua obra, The Highgate Vampire, no final dos anos 80. E depois, no início dos anos 90, Farrant passa por cima dele de novo e publica Behind the Highgate Vampire. E então eles vão a uma série de programas de televisão e rádio. Você não acredita em vampiros? Em vampiros sugadores de sangue? Com certeza não. Acredito que às vezes pode haver fantasmas, colocando dessa forma, que podem permanecer ligados à Terra e que são formas extremamente potentes de energia psíquica. Esse tipo de coisa aconteceu ao longo da década, até que, tipo, no começo dos anos 2000, é quando toda a história adota um novo nível de insanidade graças à internet. Vancouver, Canadá. Oi. O caso de Highgate é uma história fantástica que inclui um monte de coisas. O fato de você ter um vampiro que estava no cemitério e atacou pessoas foi isso que chamou a minha atenção. Na infância, o meu programa favorito era Scooby-Doo. Eu amava, sabe, o mistério, descobrir o que aconteceu, quem fez aquilo. Se aconteceu, ótimo, porque todo mundo quer provar que vampiro existe. Mas se não aconteceu, então eu vou saber a verdade. Então eu viajei do Canadá e fui para o cemitério de Highgate. E aí eu pude visitar 4 locais que Sean Manchester discute no livro dele. Depois de passar por todos esses locais, eu vi que a geografia estava errada em todos eles. E nada estava certo, nada combinava. Ele diz que coisas aconteceram num lugar, mas foi em outro. E isso me surpreendeu. Quando eu publiquei esse primeiro artigo, Sean Manchester não gostou nem um pouco disso. Sean Manchester, vampiro de Highgate. Se você pesquisar ele no Google, vai ver inúmeros sites, postagens de blog e são apenas comentários dele. Toda vez que alguém toca no assunto ou alguém fala sobre o caso, ele tenta bloquear tudo. Diz que é mentira ou que tá errado. Uma coisa que aconteceu comigo desde que eu escrevi os artigos é que ele encontrou a minha lista de amigos do Facebook. E ele escolhe as pessoas que eu conheço e manda mensagens privadas dizendo que eu sou uma mentirosa, sou uma pessoa ruim. A melhor jogada dele que eu vi é que ele posta fotos de gordas e diz que sou eu. É o melhor que ele já fez. É um dos maiores mistérios que eu já conheci. Quando comecei a investigar esse fenômeno, eu pedi para o Sr. Manchester, através do site dele, que ele me permitisse ver as provas, porque ele tinha divulgado esse livro como um fato e eu queria saber onde ele conseguiu os fatos. E eu sofri um abuso gigantesco. Foi muito desagradável. Eu recebia vários e-mails todo santo dia. Se você quiser continuar com essa perseguição sobre essa investigação, você vai se arrepender. Será processada por difamação. E com certeza seu nome será desmoralizado. Ele não queria que ninguém investigasse isso. Era o vampiro dele. Era a história dele. E se eles começassem a cavar, a investigar, seria pior para todos eles. Bom, não foi.
Sean Manchester não respondeu às declarações feitas e recusou-se a participar do programa. E não aceita as conclusões de David Farrant. Ele afirma que matou o vampiro de Highgate em 1974. Eu olhei todas as evidências. Olhei as anotações do David. E essa entidade ainda vem sendo vista dentro desses portões até hoje. Eu voltei no cemitério pela primeira vez desde 1973, só no ano passado. Então isso foi em abril de 2005. Exatamente a mesma coisa aconteceu de novo. De novo, uma figura foi relatada, sendo vista por algumas pessoas. Vampiro de Highgate, direto do túmulo. Nós descobrimos que os lugares onde essa figura sombria e alta tinha sido vista, como o antigo assentamento no Romano em Highgate Woods, como no pub Gatehouse e no pub Flask, estavam todos conectados por uma linha de lei que passava diretamente pelo coração do cemitério Highgate. É muito possível que a figura vista em todos esses locais não seja uma entidade diferente. É a mesma figura que viaja ao longo do curso dessa linha de lei. Bom, eu decidi pegar minhas varetas e testar essa teoria, mas elas devem começar paralelas. Elas não podem se cruzar assim. Elas vão falar comigo. Então eu vou dizer a elas: por favor, me digam onde está a linha de lei. Então, segurando elas levemente, elas parecem que querem se mover sozinhas. E aí vão elas. É isso aí. As linhas de lei não são compreendidas e muito menos até mesmo reconhecidas pela ciência. Simplesmente porque não podem ser testadas de acordo com as regras e regulamentos científicos. Estão indo na direção do lado oposto da rua. Eu não acredito que seja o caso. Eu acredito que são linhas de energia que cruzam a superfície da Terra. Não só nesse país, mas por todo o mundo. Elas apontam direto para o portão da entrada, onde David disse que estaria. E elas pulam por, digamos assim, por nós na superfície da Terra, que são pontos de energia potente. Elas não estão nem se desviando. Estão apontando em linha reta, extremamente poderosa, apontando para a área certa. E aqui está, cruzando essa trilha, indo na direção daquela área da floresta. Não me surpreende que tenha acabado na floresta, mas o poder disso, isso é o que me surpreendeu. Eu não estava acreditando. Às vezes elas são fracas, mas essa é muito poderosa. Hail Hecate! Hail Hecate! É muito possível que o grupo de satanistas que praticava no cemitério de Highgate estivesse ciente da existência dessa linha de lei que ficava em Highgate Woods. No fogo eu lanço este feitiço. Highgate Woods é uma grande parte natural da floresta original de Middlesex. Quando fazemos os trabalhos nas florestas antigas, é quase como viajar no tempo. Você volta para um lugar onde as linhas de lei não foram interrompidas por construções em cima delas. Você volta para um lugar onde as pessoas fizeram magia por muitos, muitos anos antes disso. Alguns deles deixaram uma marca lá, quem sabe. Eu acho que é muito plausível que alguém poderia estar experimentando magia oculta e conseguiu invocar uma entidade demoníaca. Hecate, nós a invocamos. Usando a simetria, eles podem ter acesso à entidade. Se tiver alguma linha de lei passando por ali, isso daria mais poder a eles. Então, se eles libertaram alguma coisa como David acreditava, ao que tudo indica, eles não conseguiram banir essa coisa depois. Pessoal, chegamos em Highgate Woods. Queremos ir até o clã das bruxas. Estão prontos para ir? Vamos lá, eu tô pronto para ir. Vamos indo, beleza?
Como vocês estão, pessoal? Eu tô me sentindo meio tonta agora. É muito forte. Você tá sentindo, né? É. Tá muito quieto e não consigo ouvir nenhum animal. Nenhum pássaro voando. Sabe? Oi, tem alguém aqui com a gente? Tá nos arbustos? Estamos muito perto do clã das bruxas, que é cercado de carvalhos. Tô captando um sinal. Ouviu aquele barulho ali? É, foi um estalo. Pois é, eu ouvi. Vocês falaram Caramba. alguma... Foi um de vocês? Não. Por quê? Que Claire, você Que tá droga bem? é essa? Quer sentar nesse banco? Quer deitar no banco? Quer alguma coisa? Que Eu tô começando a me sentir fraco também. Eu sinto que tem alguém nos observando. Quem tá aí? Sabemos que não deveríamos estar aqui, porque não somos bruxas e bruxos. Ali atrás, ali atrás, ali atrás. Ouviu isso? Ouvi. Ai, minha nossa. Oi, quem tá aí? Ouviu esse barulho? Sim. Mas que... E o que foi Quem isso, tá aí? hein? Eu tô completamente arrepiado, cara. Sério, Olha eu tô os me meus sentindo dedos. muito mal. Essa muito forte. Bora lá, Vai então. ficar tudo bem, pessoal. A gente consegue. Somos fortes. Eu nunca vi isso antes. Nunca me senti tão fraco e tão vulnerável como naquele momento. Dá pra ouvir por todos os lados. Galhos quebrando e outras coisas. Eu tô me sentindo muito fraca. Sim, eu também. Acha que ele tá drenando nossa energia? Ele tá nos drenando. Tá nos drenando. Seja o que for, estava me drenando. Eu me senti como o David disse nos vídeos dele. Eu concordo completamente com ele. Pessoal, vamos usar esse sensor para tentar nos comunicar com as bruxas que estão aqui ou as entidades. Que entidade está aqui com a gente? O que ele falou? Quer falar com a gente? O que fizeram nessa floresta? Nossa, cara. Minha nossa. O quê? O quê? O quê? Caramba. O quê? Isso é assustador, cara. Nossa, o que é isso, Olha cara? só isso. Nossa. Cara, conseguiu filmar aquilo ali? Não, eu tava olhando pra isso. Não, devia ter filmado. Você devia ter ouvido. Cara, Por foi quê? alto pra bem ali, você viu? O que era? Quando eu disse, vem falar com a gente, ele foi embora. Vem falar com a gente, por favor. Você é a entidade? De todas as minhas experiências como investigadora paranormal, essa foi a pior. Ai, que foi sombrio pra caramba, sabe? Parecia que eu tava sendo empurrada. Nossa. Eu vi você se movendo, como se alguém te empurrasse. Eu não vou mentir. Ele tava lá. Eu senti que ele tava lá. E mesmo com a minha habilidade psíquica, eu não consegui ver ele. Essa é a parte mais assustadora. Cara, você ouviu isso? Ele falou, ei. Que estranho. Que loucura. Acho melhor a gente ir. Porque ele pode aparecer atrás de você e a gente não vai ver. Naquela árvore grande, aponta a lanterna atrás de você. Eu achei que tinha visto alguma coisa grande bem ali. Isso é assustador, cara. Sim, vamos embora. Vamos embora. Porque a Claire tá dizendo que temos que ir embora. Vamos embora dessa. Cara. Vamos dar o fora daqui. Essa foi a última notícia de David Farrant no Hammond Heights e é o obituário dele. Ele morreu aos 73 anos. Eu acho que, embora esse seja o obituário dele e essa seja a última coisa que vamos ler, parece que ele sempre vai, ou alguma parte dele sempre vai, viver como parte dessa história. Eu não entro aqui há mais de 2 anos e meio. Esse era o apartamento do David. O apartamento bem no topo. Ele viveu aqui por tanto tempo que dá
para sentir a energia dele nessas paredes. E sinto isso, eu sinto que tem uma presença estranha, sim. Eu acho que o David tentou fugir do vampiro de Highgate, porque ele tentou se concentrar em outras investigações psíquicas Mas foi como eles dizem, que todos os caminhos levam a Roma. Todos os caminhos levavam ao vampiro de Highgate para o David. Efetivamente, foi como uma maldição, de certa forma. Eu diria que em alguns aspectos, com o vampiro, e eu uso essa palavra entre aspas, do cemitério de Highgate. Bom, eu suponho que realmente, analisando, eu suponho que realmente eu era a sua vítima final. Ouviu isso? O quê? Ele disse David. David, você tá aqui? Se esse vídeo realmente mostra o David Farrant no cemitério de Highgate, o que isso quer dizer é que mesmo após a morte, ele ainda está preso nessa história que dominou ele durante a vida. E se essa for a maldição do vampiro de Highgate, mesmo na morte, ele não pode escapar. Tem alguém aqui? Fala comigo. Pode falar com a gente, por favor. David, você tá aqui? Versão The Kitchen Brasil.